Por conta de problemas técnicos, nossa transmissão passou por instabilidades nos primeiros 30 minutos. O áudio normalizará aos 10 minutos e a transmissão seguirá sem problemas a partir dos 30. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Bom aprendizado. Alunos do IFSU que porventura também estejam aqui, professores da URGS, da UFPA, enfim, comunidade em geral, que está participando mais uma vez do nosso ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã, que traz um importante debate na noite de hoje, cujo tema é as Big Techs e a democracia. Eu não posso deixar nesse primeiríssimo momento, o que eu estava falando aqui alguns minutos antes da transmissão, de começarmos a transmissão, de fazer menção a uma colega nossa, professora Maria Raquel Caetano, do IFSU, campus Sapucaia do Sul, onde eu também trabalho, e que infelizmente nos deixou na madrugada de passada e participei então do velório, né, do seu velório na tarde de hoje, logo antes de vir para cá. E uma professora extremamente comprometida, professora da área de educação, coordenou o Observatório do Ensino Médio Integrado, que estava vinculado ao IFSU, com passagem também importante pelo ProfEPT, né, o mestrado em educação lá do IFSU. Então, fazer essa referência eu acho que é importante. Embora seja um momento de tristeza, uma das coisas que foram comentadas, né, na cerimônia do velório da colega, foi que ela, nos momentos assim últimos realmente que ela tinha condições, ela se preocupou em orientar cada um dos seus alunos, se preocupou em deixar encaminhado todos os projetos de pesquisa dos seus alunos. É um compromisso, né? Eu acho que isso, na verdade, mostra muito o que é ser professor, né? Quer dizer, até o último instante em que ela pôde, isso era muito característica dela, e a gente diz isso com emoção, né? Mas também com uma tristeza, mas também uma emoção assim, do privilégio de que representa aquilo que é ser professor até o último momento, né? Então, fazer essa menção com todo o carinho e que ela possa ter paz, e a família dela também, e todos nós que convivemos com ela. Bom, dito isto, retomando aqui, nós temos o prazer de receber hoje, então, os professores, deixa eu abrir aqui para não errar o meu, né? Os professores Walter Lippold e a professora Karine Boeira Loureiro, nesse tema que é as Big Techs e a democracia. Poucos assuntos talvez sejam mais atuais do que esse, né? E ao mesmo tempo e mais abrangentes também, no sentido de que todos nós, sejamos ou não da área, sejamos ou não pesquisadores, sejamos ou não, enfim, né? Nós todos estamos implicados, né? Nós não temos como dizer que nenhum de nós, não me afeta, todos nós somos afetados. Então, eu acho que é um momento muito especial esse debate. Fico feliz de estar com um auditório bastante pleno aqui, com bastantes pessoas acompanhando, e também dizer que, assim como é a dinâmica do nosso painel, nós também estamos transmitindo ao vivo para o canal da URGS no YouTube, e quem está nos acompanhando pelo YouTube poderá, a partir do bate-papo, participar também ao vivo, mandar o seu comentário, a sua pergunta, e será acompanhado aqui. Ou quem, porventura, não puder participar presencialmente aqui, nem agora ao vivo pelo YouTube, vai ficar gravado e vai poder acompanhar depois. Esse recado é especialmente para os meus alunos das disciplinas que eu dou, que sabem que vão ter que acompanhar e depois fazer uma tarefa vinculada ao painel. Quero falar um pouquinho da dinâmica, então, aqui do painel, né? Os nossos dois convidados vão ter, cada um deles, cerca de 15
flexível isso, para poder fazer uma apresentação inicial da sua, né, daquilo que tem, como é que abordam o tema. E depois nós temos 2 rodadas de perguntas do público, seja o público online ou o público presente. Essas perguntas vão ser feitas por escrito. E a Ana, que está aqui, vocês levantem o braço que ela vai repassar uma folhinha para vocês fazem a pergunta, e eu aqui como mediador tenho a tarefa de passar para os convidados, tá? E também vou acompanhar o bate-papo do YouTube, que também poderá vir perguntas por lá. E depois nós encerramos com uma última rodada de considerações finais. Quem está presente também poderá, ao final, acompanhar como eu chamo, né? Não é o coffee break, é o nosso coffee finish, já que ele é no final. E os famosos cafés, né, coffee breaks da Durgs, que são caprichados, né? Então, quem não está aqui vai ficar salivando em casa, né? Mas, de repente, poderá vir uma próxima. Assim que nós encerrarmos, nós vamos ali, então, para a sala anexa, onde tem o coffee e também tem a sessão de autógrafos, né? Onde o Walter vai autografar, trouxe alguns exemplares, né, para venda, direto com o autor, vai autografar este livro aqui, ó, Colonialismo Digital, o que ele escreveu junto com o Davidson Faustino, e também um outro livro sobre o Fanon, né? Então, quem se interessar pela produção do professor Walter estará ali com a sessão de autógrafos junto ao Coffee Break, tá bem? Essa é a dinâmica. Então, finalmente aqui, ó, apresentando os painelistas, a professora Karine Bueira Loureiro, é professora aqui da casa, do IFRS, Campus Porto Alegre. Ela é docente permanente do Programa Profissional de Pós-Graduação em Informática na Educação e coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Matemática e Tecnologias do IFRS e da Rede Pesquisa em Educação e Cultura Digital, REDUC. E o professor Walter Lippold é colaborador do PPG em História da URGS, membro do Grupo de Pesquisa História, Memória e Luta de Classes da UF, Universidade Federal Fluminense, e também integra o Grupo de Pesquisa Humanidades Digitais e Teoria da História, Recursos, Ferramentas, Aplicações Computacionais e Seus Problemas para a Historiografia do Século XXI da Federal de Santa Catarina, entre outras coisas. Muito obrigado pela presença de vocês e por aceitarem o nosso convite. Acho que uma última coisinha é dizer como a gente fica feliz em poder descentralizar o nosso ciclo de debates, que normalmente a gente faz na Durgs. Também convido todos que estão aqui, sempre fiquem atentos às atividades que acontecem na Durgs. A gente tem um espaço muito bom lá, um espaço de um auditório muito bom. Também acontece o coffee break lá, certo? E as atividades na Durgs, todas em geral, são entrada franca, tá? Para todos os públicos. Então, prestigiem, acontecem shows, acontecem painéis como esse, né? Atividades das mais diversificadas, né? A Durgs, a nossa sede, a sede do sindicato tem sido um espaço também de cultura da cidade, né? De cultura, de discussão da cidade. Essa é a nossa intenção. Mas a gente fica feliz quando pode trazer para uma instituição né, do sindicato, para uma das nossas instituições da base, como se diz, um painel como esse. Então, dito isto, vou passar a fala inicial para o professor Walter, que é o convidado né, de fora do IFRS, né, digamos assim, e depois logo para a professora Karine. Obrigado. Obrigado, boa noite. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de voltar aqui no IFRS Campus Porto Alegre, que eu fui professor aqui de 2020 a 2020. Um pouquinho antes da pandemia, eu entrei de substituto aqui no ProEja e também dei aula no Tecnólogo para Sistemas de Internet. E na disciplina de Informática e Sociedade, que eu ministrei aqui, primeiro presencialmente, depois, infelizmente, né, tivemos a pandemia, aí foi muito, muito importante para esse livro. Nota como o IF é importante também para produzir obras, pesquisas, práticas,
Porque muito do que eu desenvolvi junto com o professor Davidson nesse livro foi aqui nessa casa, no IFRS, na disciplina de Informática e Sociedade, que eu desenvolvi com os alunos, as bibliografias, os debates. Então, só para vocês saberem que esse livro, um pouco dele foi produzido aqui dentro desse espaço do Instituto Federal. Hoje eu quero falar um pouco sobre algo muito importante, uma grande contradição que a gente está vivendo. Eu sou dos anos 80, e naquela época eu fui acostumado, cresci com tanto literatura e cinema de distopias. O que é distopia, né? Quer dizer, é um futuro, é uma literatura, é um filme, é um game, e um futuro que não é tão bom assim como o futuro da utopia. Utopia é uma coisa, projetar algo bom. A distopia é o contrário, é o oposto, ou seja, lembra dos filmes, quem tem um pouco mais de idade que nem eu, Robocop, Exterminador do Futuro, né? Blade Runner, androides, robôs, inteligências artificiais que tomam consciência, e principalmente algo que chama muita atenção nos anos 80, que é a literatura cyberpunk. O que é cyberpunk? Era a literatura que surgiu nos anos 80 com um livro chamado Neuromancer. Esse livro de ficção científica trazia um futuro distópico, um futuro onde a mais alta tecnologia convivia com a mais baixa condição de vida. Então era uma ficção científica nos anos 80 que surge naquela década, né? Era Reagan, neoliberalismo, todo um retrocesso nas revoluções anticoloniais de libertação na África e na Ásia, Thatcher no poder. Então é um momento de crise, e a literatura e a arte produziu, digamos assim, leituras sobre essa crise. Uma das leituras mais interessantes foi a literatura cyberpunk. Hoje nós não estamos vivendo uma projeção do que o cyberpunk falava naquela época. Hoje nós vivemos a própria distopia. Ou seja, a mais alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida. Na literatura cyberpunk eles chamavam de low life, high tech. Low life, baixa condição de vida. High tech, alta tecnologia. Porque nos prometeram ao longo de décadas que a tecnologia ia nos redimir. Que o uso de inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, plataformas, redes digitais. Quando a internet surgiu, nós tínhamos uma visão muito utópica, ou seja, boa da internet. A internet vai democratizar o acesso. As pessoas vão poder ter sua própria mídia, vão poder ter seu canal. E realmente a gente acreditou muito. Na época, o Pierre Levy era um autor muito lido, falava de cybercultura. E ao longo do tempo, esse nosso sonho de uma mídia livre, de um acesso democrático ao conhecimento, foi se tornando um pesadelo distópico. Por quê? Porque dessa liberdade de acesso, que era muito diferente das mídias que tinha antes, a internet. Antigamente, nós tínhamos os canais, a Globo, as redes de rádio, de jornal, e era tudo muito centralizado, vinha de cima para baixo. Com a internet a gente teve essa possibilidade, com a cibercultura, de descentralizar. As pessoas poderem ter o seu canal, ter o seu perfil, ter o seu streaming hoje em dia, por exemplo, né? Um canal no YouTube, o que for. Mas logo nós nos damos conta que não era tão bom assim. Aquela internet que nós sonhamos, democrática, livre, de acesso ao conhecimento, à arte, de protagonismo, ela foi dando lugar a um pesadelo de vigilantismo digital. O primeiro ponto histórico que a gente nota sobre essas chamadas Big Techs, ou melhor, as grandes corporações do Vale do Silício, chamam de GAFAM. Agora está um pouco fora, né, essa sigla, mas GAFAM significa Google, Alphabet, quem controla Google é Alphabet, Google, Amazon, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, hoje Meta, Apple e Microsoft, entre outros. Essas corporações do Vale do Silício, nós tínhamos uma ideia que os serviços delas e elas próprias eram potências benevolentes, eram empresas legais, eram pessoas que nos faziam coisas muito boas. Por exemplo, a Google, quando na pandemia nos ofereceu os serviços Google, dizendo não, pandemia, inclusive para o próprio IFE, para a própria rede de estudos federais, para a Universidade Pública Brasileira, hoje todos os servidores em geral estão nas mãos da Google. Então a pandemia aprofundou essa dependência dos serviços Google, mas
digamos que desde 2008 a gente já sabia mais ou menos, quem estuda corporações, tecnologia e Vale do Silício, que essas corporações, ou Big Techs, grandes corporações de tecnologia, não eram tão boas assim. O ponto histórico é o escândalo Snowden. Quando Edward Snowden, consultor de segurança da CIA e da NSA, Agência de Segurança dos Estados Unidos, ele resolve dar com a língua nos dentes e contar o que estava acontecendo, ou seja, um projeto massivo de captura de dados e vigilantismo digital no próprio solo estadunidense. E ele não gostou daquilo, ele rompe com isso e depois vai ter que fugir do país, porque vai ser considerado um traidor dos Estados Unidos. Por quê? Ele denunciou o projeto PRISM. E aí a gente ficou sabendo que a Apple, a Google, a Microsoft tinham contratos com a NSA e com a FBI para todos os dados e metadados serem coletados por essas agências de segurança e inteligência. Então, aí na época eu lembro que eu comecei a falar sobre isso e as pessoas me falavam, amigos, pessoas próximas, mas eu falava, olha que os caras estão nos vigiando, estão capturando dados. O que me falavam? Diziam assim, mas eu não devo nada para ninguém. Eu não sou terrorista, não sou criminoso, não sou hacker, não sou cibercriminoso, não clono cartão, não faço nada disso. E eu dizia, mas é além dessa questão, e é aqui que eu quero chegar no segundo ponto. Vai acender um modelo de negócios fundamentado em Big Data, um grande volume de dados, que é capturado de tudo que a gente faz. Tudo que a gente clica, quando a gente passa o dedo no touch, nossas fotos, as fotos dos nossos filhos. Tudo isso vira papinha para um modelo de negócios que é fundamentado no quê? Na captura de dados, em grande volume de dados, Big Data ou Big Data, e no processamento desses dados para o quê? Para entrega segmentada de anúncios pagos. Esse é o coração do modelo de negócio que nós temos, o que a gente chama de plataformização, as plataformas, as redes sociais. Então, quando nós usamos o Facebook, antes eu usei o Orkut, alguns devem ter usado o Orkut aí, MySpace, Orkut, Facebook, Instagram, mas não é só as redes sociais, o entretenimento também, streaming, nuvens para a gente botar nossos arquivos. Desde a pandemia, nós vimos que esse estado se aprofundou de controle e monopólio pelas Big Techs das redes públicas no Brasil. Nossa rede de IFES toda está nas mãos da Google for Education. Inovação científica, patentes, desenvolvimento tecnológico. A nuvem da Fiocruz é da Microsoft, ali estão dados epidemiológicos de vacinação. O nosso DataSUS roda na Amazon Web Service. Mesmo as Big Techs que estão envolvidas na guerra com o Irã, no massacre, no genocídio em Gaza. O que eu estou dizendo aqui é que essas Big Techs não são potências benevolentes, são corporações integradas ao sistema, ao complexo industrial militar, universitário, acadêmico estadunidense. E tem uma lei dos Estados Unidos chamada Cloud Act 2018. Essa lei, ela diz o seguinte: qualquer serviço, qualquer empresa estadunidense fora dos Estados Unidos, se o governo pedir dados, tem que ceder esses dados. Outra coisa, quais são os riscos de usar tecnologia estrangeira, ou melhor, do próprio Estados Unidos, quando tem um presidente que nem o deles, que faz chantagem para o nosso país, faz tarifaço, inclusive o tarifaço empreendido pelo Trump, foi também pelo lobby das Big Techs, pela influência das Big Techs, porque, segundo o Trump, as Big Techs estão sendo prejudicadas no nosso país. Assim como ele odeia o Pix, né? Também estava falando isso. Bom, nós temos lei. Nossa democracia é contraditória, capenga, certamente. Temos grandes contradições na democracia brasileira, mas aqui é um país que tem lei. Nosso ciberespaço tem o Marco Civil da internet. Nossa internet tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que essas leis que vão legislar sobre tecnologia, elas muitas vezes já nascem antigas, já nascem obsoletas, já nascem praticamente sem nenhuma função em certos pontos. Por quê? Porque a tecnologia ela rapidamente está se desenvolvendo. Então, nosso sistema de estudos federais, nas mãos da Google. Nosso DataSUS, biodados sensíveis da população brasileira, rodando na Amazon Web Service. Judiciário rodando na Oracle e também em nuvens de Big Techs.
Mas o Serpo agora está com data center, o data prévio. Só que a nuvem que roda no nosso data center é Amazon Web Service. A mesma Amazon Web Service foi bombardeada pelo Irã no Bahrein. Por quê? Porque o Irã bombardeou, porque mandaram mísseis nos data centers. Porque eles falaram, esses data centers, ou seja, onde estão os dados, eles fornecem informações para ataques ao Irã. Portanto, são alvos de guerra. O que eu estou dizendo aqui é que se você tem um celular no seu bolso, você tem um tanque de guerra dos Estados Unidos dentro do seu bolso. Porque a internet é militarizada, todos os nossos dados civis aqui, Waze, geolocalização, câmeras de vídeo de rua, reconhecimento facial, são tecnologias estrangeiras e podem servir, talvez futuramente, até mesmo com um ataque ao Brasil. Então isso é muito grave que eu estou falando aqui. Nossa soberania digital está em risco. Nossa inovação tecnológica, patentes, podem sofrer espionagem industrial, como já sofreu a Petrobras anos atrás. Nossa universidade também, federal, nas mãos da Google. E principalmente, o que tem que ser dito aqui? Nós temos que combater uma visão de que o digital é algo etéreo, a nuvem, né? Olha, tem toda uma ideologia por trás. A nuvem é hardware, a nuvem é máquina, placas, GPUs da NVIDIA, por exemplo, que é a Big Tech mais poderosa do mundo, top 1 Big Tech, que produz o quê? Processador, unidades de processamento gráfico, GPU, que são os cérebros das IAs generativas e dos agentes de IAs que hoje nós usamos em tudo. Então, o colonialismo digital é isso. É controle, monopólio de infraestrutura, cabeamento, satélites, data centers, propriedade intelectual, softwares. Novo assim que eu estou falando aqui. A tecnologia é nova, mas as relações são muito antigas. Exploração, expropriação, agora a questão das terras raras, por exemplo. Porque, como eu disse, não há nuvem sem hardware, não há software sem hardware, não há programa de aplicativo de computador sem as placas, que por sua vez, não há hardware, placas, chips, sem minérios e sem trabalho humano. Então, a gente entrou muito nessa onda de que o digital é ecológico. Não é. Não é. Vamos ler o livro digital porque é melhor ler o livro impresso, gasta, né, a árvore, vai derrubar a árvore, fazer papel, celulose. Só que a gente tem essa ilusão. E assim, os data centers emitem gases, emitem vapor, emitem carbono. Eles precisam de grandes resfriadores, porque eles esquentam muito. E aí, o que eu posso dizer para você é o seguinte: do que são feitas essas placas? São feitas de columbita, tantalita, o coltão, que é um minério que tem lá na região da África, do lago Kivu, fronteira do Congo com Ruanda. Coltão, lítio da Bolívia, cobalto africano, ouro, muitas vezes extraído por garimpo ilegal em terras indígenas aqui no Brasil. Exemplo, terras Caiapó, em que em torno de 2 bilhões em ouro foram retirados ilegalmente em terras Caiapó nos últimos 4 anos. E passam por auditorias, por exemplo, a empresa Chimet, isso é uma reportagem do Repórter Brasil, lavam esse ouro, literalmente lavam esse ouro do sangue dos povos indígenas. Ouro que vai dar banho em cabeamento, por exemplo. O que nós estamos dizendo é que as velhas formas de exploração e expropriação do trabalho estão presentes na tecnologia mais avançada. Lembra que eu falei no início? Low life, high tech. Alta tecnologia convivendo com a mais baixa condição de vida. Precarização do trabalho. Quem treina essas IAs que nós usamos, né, porque tem esse mito que a IA vai tomar consciência. Não vai tomar consciência. Inteligência artificial é fascinante. Eu acho fascinante a tecnologia, apesar de discordar do modelo que está colocado hoje. Mas ela foi treinada por trabalho humano. Trabalhadores quenianos, bolivianos, brasileiros que treinam as IAs. E aí tem mais um ponto: o colonialismo digital também é a extração de dados. Hoje os dados são insumos importantes. Nós chamamos isso no livro de acumulação primitiva de dados, ou seja, nós somos esfolados cotidianamente por dados, através de serviços que são oferecidos gratuitamente.
Só que o preço de usar aquele serviço ou software somos nós. Você esfolado todos os dias. A sua subjetividade, a sua sociabilidade, seu entretenimento. Vou dar um exemplo. Aplicativo de ciclo menstrual. Muito usado hoje. Inclusive alguns que você insere temperatura. Gratuito. Para onde vão esses dados? A quem interessa um banco de dados com o ciclo menstrual da população que menstrua? Vamos dar um exemplo mais próximo. O nosso CPF na farmácia, que comprou um remédio esses dias. Quanto que está o remédio? 28. Aí eu, tá, vou levar. CPF, não quero dar. Ah, não quer dar? Não, então é 128. Eu falei, o quê? Mas por que meu CPF vale tanto? Mas é óbvio. Você imagina um banco de dados de consumo de fármacos, de que uma população consome. A droga raia está sendo processada. Porque vendem dados. Há um mercado de dados. Dados hoje são uma grande commodity, uma mercadoria. E nós damos esses dados de graça ao longo de décadas. Eu entrei na internet em 96, primeira vez. Em 1996 eu entrei na internet a primeira vez. Imagina que eu já gerei de dados. Eu já coloquei, 15 anos atrás, e hoje me arrependo por saber das coisas, eu não sabia na época. Eu coloquei a ecografia da minha filha no ventre da mãe dela, na rede Meta. A criança não tinha nem nascido e já estava com algoritmização facial. Algoritmizada pelos algoritmos Meta de face. Todos nós fazemos isso. Não estou fazendo uma crítica a alguém. Eu mesmo fiz e continuo fazendo. Existem alternativas. Existem software livre, né? E no Linux. Tem alternativas. Mas nós acabamos usando por quê? Para trabalhar, para poder sobreviver, para enfim. Então, tem mais um ponto que é o que eu vou fechar aqui essa primeira parte. Essas redes, Meta, por exemplo, elas lucram com desinformação. E aí que está o risco à democracia, com todas as críticas à democracia que nós temos. Que a democracia brasileira é para alguns, né? Na favela, na periferia, a juventude negra, os povos indígenas, nunca houve democracia, sim um colonialismo interno, onde a fake news, masculinismo red pill, misoginia, negacionismo climático, negacionismo científico. O cara é terraplanista. Tá? Eu sou terraplanista. A Terra não é redonda, né? A Terra é plana. É um grande complô. Estão me enganando. E aí, eu pego meu smartphone, meu celular, e mando uma mensagem terraplanista para o meu fórum. Só que essa mensagem sai do meu celular, vai para uma antena, vai para um satélite que orbita a Terra. E só por orbitar a Terra a gente pode mandar essa mensagem. E por toda essa tecnologia sofisticada eu mando algo, uma teoria da conspiração. É isso que a gente está vivendo hoje. Essa irracionalidade, essa coisa de fake news, de teorias de conspiração, é uma fina camada que é sustentada por uma grande sofisticada máquina digital que lucra com fake news e desinformação. Então esse é um outro lado do colonialismo digital. O colonialismo digital é controle e é algo que fere a nossa soberania digital. Hoje o Brasil precisa pensar nisso. Precisa pensar nas suas patentes, na sua inovação tecnológica, precisa pensar nas questões militares, segurança nacional. Por exemplo, nosso navio, o maior navio da frota da Marinha brasileira, usa Starlink, paga para o Elon Musk. Então nós estamos num momento crítico, que é necessário refletir sobre esse fenômeno do colonialismo digital e como essas big techs atuam nas nossas vidas e como que elas também têm um poderoso lobby no Congresso do nosso país. Nós precisamos de tecnologia nacional, nós precisamos de inovação, disrupção tecnológica, precisamos de vontade política para isso, porque tem alternativa. Principalmente precisamos investir nos nossos cientistas, tecnólogos, técnicos, porque hoje quem mantém a ciência do país são precarizados, são doutores, bolsa de doutorado, pós-doc, pós-doutorado, sem 13º. Então a gente precisa investir a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, eu digo, só regulamentação. Sem botar regulamentação nessas big techs, eles vão continuar fazendo o que querem. Porque para eles, o nosso ciberespaço brasileiro é uma espécie de velho oeste, uma corrida ao ouro. E o ouro hoje são os dados.
Obrigado, Walter. Alexandre, está funcionando tudo aí? Tá, então vamos retomando devagar aqui. Dizer o que eu estava falando aqui, né? Fizemos uma pequena pausa porque caiu a transmissão, né? Ela ficou um tempo áudio, mas agora a gente conseguiu retomar o áudio e a imagem. A imagem está um pouco tipo fracionada, assim, sabe? Mas tudo bem, pelo menos está aqui. Então vou passar para a Karine, tá? Para fazer uma fala. Acho que também em torno desses 15, 20 minutos, vamos estender um pouquinho, se tu precisares, tá? Flexibilizar assim. E aí depois nós abrimos para perguntas, tá? Então, professora Karine, por favor. Boa noite. Então, quero agradecer, né, a oportunidade desse debate. Eu acho que é extremamente importante nós termos espaços desse tipo. E vou me permitir... Eu fiz uns escritos aqui para guiar minha fala, então eu vou me permitir colar aqui os meus escritos, porque o tema é um tema que, para mim, é super importante, é meu tema de pesquisa, né, nos últimos 13 anos. Então, sempre quando a gente vai falar das nossas pesquisas, é algo que nos empolga, e aí a tendência a começar a abrir muitos parênteses e balões é muito grande, né? Então, poderia me estender. E também porque, quando eu soube que era com o professor Walter, a gente fica um pouquinho mais nervosa, porque semestre passado nós estudamos no meu grupo de orientação o livro dele. Então, a gente dividiu o espaço com parte da nossa bibliografia, motivo para a gente ficar mais nervosa, né? Então, mas a gente não combinou a fala, mas parece que teve um combinado, porque eu vou localizar o que nós entendemos no nosso grupo de estudo sobre democracia. E, a partir disso, eu vou centrar um pouco mais na plataformização, mas na questão das redes sociais, que foi onde o professor Walter encerrou a fala dele. Então, assim como o Walter trazia a noção de democracia, assim, né, a gente tem uma democracia muito frágil. Então, eu quero dizer que, por democracia, não entendo apenas a questão de termos direitos políticos a voto, por exemplo. Então, entendo que democracia é muito além disso, né? E hoje eu vi alguns dados, e que não são novos, mas quase metade da população brasileira ainda não tem direito a saneamento básico. Então, é complicado falar de democracia nessas condições. E, então, adentro mais sobre a questão do funcionamento das redes sociais, e depois eu quero encerrar essa primeira parte trazendo o potencial que eu vejo ainda na instituição escolar e na universidade como espaço de contraconduta para isso que a gente vem vivenciando, né, para essa plataformização da vida que a gente vem vivenciando. Então, eu começo trazendo alguns números. Que em 2023 o Brasil figurava como o terceiro maior consumidor de redes sociais, né? Ele só estava atrás da Índia e da Indonésia e à frente dos Estados Unidos, do México e da Argentina. Eram em torno de 131 milhões de usuários conectados. Hoje esse número é maior. A pesquisa Consumer Pulse, que foi aplicada pela Brain Company, revelou que os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas por dia navegando na internet. É muito tempo, né? E desse tempo, mais de 3 horas são dedicadas exclusivamente às redes sociais. Então, por isso, o meu enfoque nas redes sociais. A captura da nossa atenção é o principal ativo dessas plataformas, como bem trazia o professor Walter, né? Portanto, quanto mais tempo a gente dispensar elas, quanto mais tempo conectados, rolando a tela e dando curtidas, maior é a lucratividade das Big Techs. E quanto mais as plataformas capturam a nossa atenção, mais o nosso recurso, que é a atenção, se torna escasso. Então, quanto mais tempo despendido nas plataformas, menor é a nossa atenção para outras questões que estão fora desses grandes conglomerados de dados, né? Para questões que importam, como a sobrevivência da nossa democracia. De acordo com o relatório Desigualdades Informativas, a pesquisa foi realizada em 2024,
52% dos entrevistados disseram se informar por meio de redes sociais. Então, esse é o canal onde as pessoas acessam a informação. Redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. As pessoas preferem seguir perfis de familiares, amigos e conhecidos no Instagram e no Facebook para acessar informações. E nas plataformas de vídeo como YouTube, TikTok e Kawaii, prevalecem o acesso a celebridades e influencers na busca por informações. Esse relatório entrevistou pessoas de todas as abrangências de gênero, né, religião e afiliação política, né, como as pessoas se identificam politicamente. Quando a gente fala de crianças, um detalhe importante desse relatório é que a extrema-direita se destaca com maior percentual. Então, as pessoas que se identificam como extrema-direita, 78,3% delas acessam a informação em redes sociais. Pessoas que se identificam com o espectro político de centro, 54% se informam por meio de redes sociais. E as pessoas que se identificam como de extrema esquerda, 38,5% se informam através de redes sociais. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, os dados são ainda mais preocupantes. A pesquisa TIC Kids Online, que é uma pesquisa bianual desenvolvida no Brasil, ela é desenvolvida no mundo, mas a gente tem uma específica para o Brasil, né? 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários de internet no Brasil. 23% dessas crianças acessaram a internet pela primeira vez antes dos 6 anos. 86% desses usuários da faixa etária entre 6 e 17 anos têm redes sociais. E entre 15 e 17 anos, 99% são usuários de redes sociais. Por que eu estou trazendo esses dados, né? Porque as redes sociais elas têm um funcionamento muito específico, né? Muito diferente do que a gente, por vezes, imagina. As redes sociais elas funcionam a partir de uma estatística que não é a ciência estatística que a gente estuda para fazer a radiografia de uma população. Elas se desenvolvem por meio de uma estatística que ela é individual, né? Dentro da rede social existe a norma da Carine. Diferente da estatística produzida pelo IBGE, por exemplo, existe a norma da população brasileira para determinadas características. Então, é um grupo populacional. Nas redes sociais, a média é individual. Então, tem a média da Carine, tem a média do Roger, tem a média do Walter. E aí o algoritmo mostra para a Carine somente aquilo que se aproxima da média da Carine. O que se aproxima da média do Walter não é mostrado para a Carine. Então, quando a gente está falando de crianças, é um tipo de subjetividade que não se dá nas relações sociais, como se dava na nossa época, nos anos 80 e 90. Né? É um tipo de subjetividade que se dá por meio do algoritmo. Então, ao ponto que uma criança e um adolescente que passa 9 horas por dia numa rede social, que passa 9 horas por dia na internet, ele não tem noção se o que ele deseja, se o que ele gosta, realmente foi definido por ele. Muito provavelmente não. Muito provavelmente o que ele deseja, o que ele gosta, a forma como ele se identifica nas redes sociais, não é a forma como ele se identifica de fato socialmente, mas é a forma como foi sendo apresentado para ele por meio do algoritmo, por meio daquilo que o algoritmo foi definindo como o mais potente para a captura da atenção dessa criança e desse adolescente. E isso serve para todos nós, né? É a grande rede do consumo. A gente passa na frente da loja do Boticário e, de repente, aparece no Instagram um anúncio do Boticário e a gente se dá conta que a gente precisa de alguma coisa do Boticário. Né? Então, nada é por acaso nessa lógica. Então, tudo isso a gente chama no nosso grupo de pesquisa, a partir de um grande levantamento de dados, a partir de políticas voltadas para a educação, relacionadas ao uso das tecnologias, a constituição de um homo que a gente denominou de homo econômicos acessíveis, né? Que é um indivíduo, é um hiperindivíduo, então muito individualista,
que olha para si mesmo, né, e não olha para o todo, fragilização da democracia. Ele é um homo econômicus, porque é muito importante que ele aprenda a se autoempresariar. Então, a destituição dessa lógica trabalhista com direitos do trabalhador, né, ela vai se desfazendo, ela vai sendo enfraquecida. E aí, nessa lógica, eu vou me subjetivando a ser um empresário de mim mesmo, abrindo mão de toda uma outra lógica que envolve a questão de um eu maior, né? Esse espaço aqui produzido por um sindicato, o desfazimento dos sindicatos, porque a gente não tem mais contra quem lutar, uma vez que é uma hiperindividualização, então eu vou lutar contra quem? Se eu sou a empresária de mim mesma, eu não tenho chefe, eu me uno com quem para lutar contra quem? Então, isso é, economicamente, é muito favorável para uma racionalidade neoliberal que se aproveita dessa lógica da plataformização para se fortalecer cada vez mais. E deixa eu só me encontrar aqui, porque eu comecei a abrir o meu parênteses, tá? Então, como eu estava dizendo, né, essas plataformas elas desenvolvem seus algoritmos a partir de padrões que são muito específicos, né? E esses padrões que são muito específicos, embora seja identificada qual é essa norma para cada um de nós, cada vez mais o que vai sendo apresentado para a gente tem a ver com um padrão que não necessariamente é o nosso padrão, né? Mas um padrão muito mais colonializado, um padrão americanizado, um padrão europeu. A gente desenvolveu uma pesquisa em 2024, a partir do ChatGPT, onde a gente introduzia 10 imagens de mulheres com crianças no ChatGPT, descrevia essas imagens, né, a partir das imagens que nós coletamos no Google, nós descrevíamos essas imagens e pedíamos para o ChatGPT interpretar. E aí nós fizemos uma combinação de uma probabilidade, né, uma combinação de análise combinatória. A gente fazia, a mulher descrevia uma mulher e uma criança num parque abraçados, né, interprete para nós essa cena. Depois nós fazíamos uma mulher e uma criança negra em um parque abraçados. Interprete essa cena. Uma mulher branca e uma criança preta. Uma mulher preta e uma criança preta. Uma mulher preta e uma criança branca. Nós fizemos 9 combinações. E o que foi muito fácil de observar, né? Que o ChatGPT não reconhece relações de maternidade quando a mãe e a criança não são da mesma cor. Né? Então, o que isso expressa para a gente? E essas 10 fotos foram coletadas no buscador do Google. Nós colocamos mães com filhos e pegamos as 10 primeiras imagens. Dessas 10 primeiras que apareceram, tinha uma mulher preta. As outras 9 eram mulheres brancas, na faixa dos 20 e poucos anos. Então, mães mais velhas não aparecem como mães quando a gente digita mães com filhos nas fotos, né, para buscar as imagens. Não tinham mães de cabelos crespos, todas as mães tinham cabelos lisos. E aí nós encontramos um artigo que falava sobre mães de shopping. E nós vimos que é essa mãe de shopping que era retratada no Google, nas imagens do Google, e retratada pelo algoritmo da inteligência artificial generativa do ChatGPT. Por quê, né, gente? A gente não pode esquecer que qualquer uma dessas plataformas, elas são programadas por pessoas. Né? E a gente, infelizmente, naturalizou a tecnologia como se ela fosse algo neutro. E ela não é neutra. E os programadores desenvolvem os algoritmos como se eles fossem neutros, sem fazer esse equilíbrio que há mulheres que são mães brasileiras e que, em sua enorme maioria, não são brancas de cabelo liso na idade de 20 e poucos anos. Então, como é que o algoritmo equilibra esses dados? Né? Como é que a gente pondera o algoritmo para que ele não faça uma representação de mãe que é muito específica e que não é condizente com a nossa realidade? Então, tem interesses por trás disso que faz com que esse algoritmo seja desequilibrado.
né? Com que ele tenha uma representação de maternidade que é muito específica e que não tem relação com a nossa realidade brasileira. Inclusive, se a gente fizer testes, né, com essas inteligências artificiais generativas e escrever o prompt em inglês e em português, o resultado é diferente, né? Como elas são treinadas em inglês e normalmente com padrões americanos, o prompt em inglês tende a retornar um resultado mais eficiente do que o prompt em português. E aí tudo isso também vale quando a gente pensa sobre como os nossos políticos e candidatos a presidente, governadores, deputados e senadores são posicionados na internet, para definir quem são os candidatos da vez. Certamente, o posicionamento de cada candidato não se dá de forma aleatória. Há influências exercidas por meio do impulsionamento, então, do pagamento às big techs, do pagamento às plataformas, e de um padrão estadunidense que molda o tipo de discursividade a ser propagado. Mas por que, então, esse padrão estadunidense? Justamente por esse colonialismo de dados que o professor Walter tão bem trabalha com o professor Davidson no livro. Por essa lógica de captura... e aí, uma questão que é importante da gente trazer, né? Além de todo esse padrão do colonialismo, hoje, Donald Trump é uma das figuras mais representativas, se não a mais, do poder político e econômico global. Além disso, aliado a Donald Trump está Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, né? Ambos, Trump e Musk, se utilizam da captura da nossa atenção nas plataformas para alavancarem seus interesses mais individuais e empresariais, né? Nós nos enganamos quando a gente acha que o Donald Trump invade a Venezuela porque ele está preocupado com a falta de democracia na Venezuela, né? A preocupação dele nunca são as pessoas, a preocupação são sempre interesses econômicos, alguns estadunidenses, mas muitos também completamente individuais relacionados às suas grandes empresas. Então, não é à toa que, diariamente, acontecimentos ligados a Trump tomam o centro das discussões na mídia, seja pelo que, de fato, ele faz, ou seja, porque funcionam como cortinas de fumaça para que temas que ele não quer que venham à tona sejam invisibilizados, né? Então, as redes sociais usadas de forma muito estratégica em prol da emergência e da popularização de um tipo de política. Sério? É que antes você tinha me dito que eu tinha tempo. Então, gente, agora, vamos agilizar. Dito tudo isso, né, eu quero fazer uma defesa de um espaço que eu acho que ainda é único, que é o espaço da instituição escolar e da universidade. Né? É o espaço onde a gente ainda tem a potência do encontro e a gente é atravessado pelo que a gente sente nesse espaço. Então, se há um lugar de possibilidade de contraconduta e de contraposição a essa lógica, é esse espaço aqui. Esse espaço não se assemelha a nenhum outro, né? Não se assemelha aos encontros da família, porque os encontros da família são encontros cheios de crenças que reforçam as verdades que a gente constrói, por exemplo, numa rede social. Né? O encontro no shopping, o encontro na praça, ele é o encontro com aqueles que nós escolhemos nos encontrar. Ele não é o encontro com o diverso, com o diferente, com o dispar, que só esse lugar aqui nos propicia. É na escola e é na universidade que eu sou obrigada a conviver com o contraditório e que eu vou aprender com o contraditório. Né? Que é o contraditório que vai me tirar dessa zona de conforto e desse lugar onde tudo o que eu vejo reforça simplesmente o que eu acredito e não me coloca em contraposição com essas crenças. E aí, então, para fechar, eu queria deixar uma pergunta, que é se a lógica das redes sociais é a lógica da captura da nossa atenção. E se a experiência, enquanto sujeito que age sobre si mesmo, se dá somente na lógica da atenção, como é que eu vivo a experiência dentro de uma plataforma?
Como é que eu permito que a experiência me toque, né, me atravesse dentro de uma plataforma? Como é que eu aprendo a agir sobre mim mesma dentro de uma plataforma? Né? Interagindo 9 horas por dia em uma plataforma. Será que isso é possível? E aí eu queria deixar como dica, além do documentário que o professor Walter falou sobre a Cambridge Analytica, o Dilema das Redes, que é um documentário de 2018, e eu acho que ele ainda está disponível no YouTube. Ele foi a primeira vez veiculado pela Netflix, mas que fala justamente sobre a questão das bolhas algorítmicas, né, e como as redes sociais vão nos oferecendo e criando o nosso grafo social de uma forma totalmente arquitetada. E agora, um último documentário que está disponível no Netflix, que é Por Dentro da Machosfera, que é como as comunidades Red Pill, em nome dessa captura da atenção, identificam quais são os cases que mais geram engajamento, e isso está totalmente relacionado ao discurso de ódio contra as mulheres, produzem essa grande captura da atenção e um forte engajamento. Então, eu acho que são 3 documentários que são super atuais e que vale a pena a gente investir um pouquinho de tempo para assistir. Obrigado. Bom, nós temos aqui 30 minutos que a gente pode ter ainda de debate, tá? Mais ou menos isso. Então, eu vou passar aqui algumas perguntas que chegaram. Tem mais perguntas chegando? Obrigado. Bom, vamos fazer assim, eu vou ler, eu acho que 3 ou 4 perguntas, e vocês não precisam responder a todas, tá? Vocês podem escolher ali, fazer fazer, digamos, um amálgama assim e responder aquilo que uma resposta única, tá? Uma fala para cada um de vocês. Eu vou tentar aqui sistematizar algumas coisas. Uma pergunta que chega aqui é uma pergunta. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Bom, se o modelo de negócio das Big Techs depende do engajamento, como garantir que elas não sejam incentivadas a promover conteúdos cada vez mais extremos e desinformação, já que isso, né, gera mais engajamento do que informação, né? Então, essa é uma pergunta bem apropriada aqui para o tema, né? Como vocês enxergam o papel das Big Techs nas eleições este ano? O que podemos fazer enquanto cidadãos para nos proteger da desinformação? Acho que aqui está relacionado também a outra, né? E uma terceira, o professor comentou que existem alternativas. Há um movimento de instituições de pesquisa, universidade, para buscar essas alternativas? Então, acho que podemos começar por essas 3. Aí, 3 ou 4 minutinhos para a gente... Aí a gente vai fazendo perguntas e vocês vão respondendo, tá? Tá bom. Essa questão do engajamento realmente é muito importante, porque alguns chamam de economia da atenção. Ou seja, por que nós ficamos zumbificados, todo mundo aqui deve ficar assim, quando vai dormir, fica lá no scroll infinito, né? No Quai, no TikTok, no Reels. E aí eu quero dormir, mas continua, só mais um, e vai. Quer dizer, nossa atenção está fragmentada, e quanto mais fragmentada a atenção, melhor para inserir anúncios segmentados entre um conteúdo e outro. Por isso que fragmenta. Essas redes, a interface delas veio de cientistas de Las Vegas, ou seja, cientistas do cassino. Existe uma ciência do cassino. A ciência do cassino ela tem estímulos de luz, cores, sons, quando você coloca ali, né, no caça-níquel, né, e ganha as moedas, ganha dinheiro, a luz pisca, uma sirene toca, quer dizer, a interface da rede já é montada para você ficar ali. Exemplo, o digitando, que é uma coisa que todo mundo odeia, né? Gravando o áudio, pior ainda, né? Digitando e digitando. Aí você ia desligar. Isso foi colocado por gosto na arquitetura das redes e dos aplicativos. Você vai desligar, está digitando, você para e continua ali. Você continua vendo. Então, há toda uma arquitetura para manter a atenção. Por quê? Porque a nossa atenção é monetizada.
nossos dados são capturados, é feito a criação de psicoperfis conforme o consumo de cada um. Ó, o Walter gosta de comida chinesa, gosta de praia e gosta de literatura cyberpunk. Então vamos vender para ele livros cyberpunk, vamos vender para ele viagens para a praia, enfim, né? E vamos vender para ele o que ele gosta, o que ele quer ouvir. Isso foi mandado para a política. O Steve Bannon criou isso com a política, lá na campanha Trump. Ou seja, vamos recolher dos eleitores, aí falando já da eleição, vamos recolher dos eleitores quais são as suas visões de mundo, e a partir disso nós podemos predizer e modular comportamentos. As eleições, para ser rápido, aqui no Brasil hoje vão enfrentar pela primeira vez o uso massivo de IA generativa de vídeo. Os primeiros usos históricos de fake news nas eleições do Brasil é que assim, a falsificação e a desinformação precedem, vem antes da internet. Já existia, sempre existiu. Rádio, TV, né, jornal, mas agora a máquina, principalmente com as IAs. As IAs hoje são máquinas de desinformação. Vou dar um exemplo aqui, ó, Dolly, o próprio Gemini, que hoje faz com o Nano Banana Pro, vídeos muito verossímeis. O Grok, que é uma IA do Elon Musk, que faz vídeo lip sync, ou seja, você coloca falas na boca das pessoas. Lip sync é sincronização de lábios. Deepfake, coloca rosto, tira rosto. Qualquer tiozão do Zap hoje vai ali e faz um vídeo desses. Vocês imaginam num país em que a mamadeira de piroca e o kit gay causou o que causou? Uma montagem tosca da tal mamadeira de piroca. E quanta gente acreditou? O kit gay, estamos até hoje procurando o tal kit gay. Quer dizer, olha o poder das fake news, porque elas operam no pré-lógico. Elas manipulam a emoção da pessoa. Nós teremos, então, que enfrentar, e o próprio TSE, o Tribunal Superior, o TSE da Eleitoral, né? Ele colocou leis. Agora, por exemplo, não pode usar IA 72 horas antes do pleito. Então, algumas leis estão surgindo, ainda são muito poucas. Por quê? Porque realmente é muito perigoso. É muito fácil testar. E pior, o que a professora Karine trouxe, essas máquinas, esses softwares, essas IAs, estão racializadas, o que a gente chama de racismo algorítmico. O Frantz Fanon, que é o autor que fundamenta esse nosso livro aqui, já dizia isso num texto dele, Racismo e Cultura. A tecnologia se desenvolve e o racismo não some, fica mais sofisticado. E hoje a gente tem esse fenômeno do racismo algorítmico, quer dizer, reconhecimento facial, quer dizer, o jovem negro está andando na rua, quando vê é reconhecido como um criminoso. A polícia leva, prende, e aí, foi um falso positivo, a máquina te reconheceu. Por quê? Porque essas máquinas são racializadas. Exemplo, só para fechar aqui, o Fanon era um pensador negro. A gente colocou no Dolly, faça o doutor, ele era médico, psiquiatra, o Fanon, nasceu na Martinica, viveu na França, depois viveu na Argélia, na África. Faça o doutor Fanon andando nas ruas de Argel, em 1959. O Dolly fez o Fanon branco. A gente já tinha colocado o Einstein, o Freud, todos ele fez muito bem feito. Mas quando botou um pensador, um médico negro, ele fez branco. Aí eu e o Davidson começamos a testar. A gente tirava o DR, o doutor, o Fanon ficava negro. A gente botava o doutor, o Fanon ficava branco na imagem. Ou seja, o banco de dados que foi treinado, chama de dataset, que foi treinada a IA generativa, o rosto dos médicos são de homens, em geral homens brancos. Portanto, a máquina não tem condições de gerar um rosto negro, assim como na questão das mães negras que a professora Karine nos trouxe. Então, eu não pude responder muito aqui, mas existe alternativa. Experimentem as redes livres do Fediverso. Experimentem um dia aí, orgânica.social. Só colocar ali na internet, orgânica.social. Vocês vão conhecer o Fediverso brasileiro, ou seja, as redes livres, onde estão os verdadeiros hackers, que não são cibercriminosos. Os hackers de verdade, as hackers, são pessoas que amam o conhecimento livre e que trabalham coletivamente para transformar esse mundo. Então, conheçam a orgânica.social, vocês vão ver um pouco do que está por aí de software livre e rede livre. Bom, garantir menos engajamento, eu acho que a única forma é a gente tentando fazer esses movimentos de contraconduta, né? Por exemplo, se eu não recebo fake news,
Porque como eu não dou vazão para fake news, então o algoritmo já entendeu assim, não manda fake news ali porque não adianta, é perda de tempo. Então esse é um princípio, né? Cuidar com o que a gente compartilha, que é uma máxima já bem batida, mas que sempre vale a pena a gente chamar atenção. Como o meu foco de pesquisa se volta muito para crianças e adolescentes, né? Eu acho que a gente tem um motivo para comemorar no Brasil, que é o ECA Digital, que foi lançado dia 17 de março, né? Está completando um mês essa semana. O ECA Digital ele cria regulações importantes para as plataformas, entre elas, por exemplo, a captura das emoções de crianças e adolescentes fica vetada, fica proibida, né? Isso é muito importante, né? Porque esse é o maior ativo dessas plataformas, é justamente modular, entender as nossas emoções e modular o que nos vai ser oferecido a partir disso. Só que, claro, que a gente esbarra num problema, que é como vai ser feita então, a regulação dessas plataformas no sentido de fiscalização, né? O tipo de conteúdo também, então, a regulação de idades dos usuários, né? As plataformas vão ter que despender de mecanismos mais eficientes para a detecção de idades. Então, eu acho que a gente tem um motivo. Eu não sei se comemorar seria a palavra, eu sou bem otimista com relação ao ECA Digital, mas às vezes eu sou uma romântica, eu acho, por ser professora, né? Mas eu acho que é um passo importante que a gente está dando nesse sentido. Em relação às eleições, a UERJ fez uma pesquisa muito interessante com perfis de jovens eleitores de 16 a 18 anos. E nesses perfis de jovens eleitores, o que a UERJ identificou? As postagens têm um perfil de esquerda. São pessoas que são a favor da igualdade social, né, a favor de políticas sociais, então, para o fortalecimento da democracia, a favor de uma universidade pública forte. Só que, quando esses mesmos jovens são questionados como eles se identificam politicamente, a maioria se identifica como extrema-direita. Então, para ver, né, o quanto a lógica da algoritmização produz uma subjetividade outra, que está para além da capacidade do sujeito agir sobre ele mesmo. Porque como é que ele chega nessa conclusão de que ele é de extrema-direita, sendo que as ideias que ele defende são ideias progressistas, não são ideias conservadoras, né, extremamente liberais. Então, isso tem a ver com a lógica que é produzida a partir dessa identificação de uma norma individual e do que vai sendo batido para aquele jovem, e ele passa a entender aquilo como o seu grande normal. E acho que é isso. Bom, tá. Então, aqui eu vou encaminhar outra pergunta nesse mesmo sentido da questão da democracia, né? Tem uma pergunta que vem do YouTube, do Marcos Tim. Um ponto importante também é que esse poder informacional que foi agregado na mão das Big Techs é um poder que abusa da democratização que essas plataformas promoveram. Quer dizer, eu acho, se eu entendi bem, ele está querendo colocar que, ao mesmo tempo que as plataformas promoveram a democratização do acesso, a democratização da fala, do direito à fala, mas, na verdade, de certa forma, elas corrompem a própria ideia de democracia porque elas estão se manipulando, né, e transformando esse impulso democrático, digamos assim, das redes em mercadoria, em negócio, em manipulação. Nesse mesmo sentido, eu queria fazer uma pergunta, talvez complementando, vocês já tocaram um pouco assim, mas que é essa como é que nós poderíamos dizer, essa diferença entre os tempos da democracia e os tempos da internet. Então, na internet, pelo menos a sensação que a gente tem é que tudo é muito instantâneo, ou pelo menos, se não é instantâneo, tudo é cada vez mais veloz, né? E a democracia tem os seus ritos e os seus tempos.
que não são velozes, né? Tu chegaste a falar a legislação, aí quando você faz a legislação, mas e como é que vai regular isto? Ou ela já está antiga para... Então, eu acho que talvez até complementando essa pergunta, né? Por um lado, parece que no primeiro momento tem uma democratização, mas tem uma captura dessa democratização e até uma implosão, quer dizer, da própria ideia de democracia por conta desses tempos aí que são tão diferentes, né? E talvez realmente para fechar um terceiro elemento, que é o elemento da soberania, que também foi falado aqui, né? Eu vou dar o exemplo das bets, né? Olha o que aconteceu com as bets. Elas invadiram, atropelaram o Brasil. Atropelaram a sociedade, atropelaram a legislação. Nós vínhamos de um debate, ou pelo menos uma questão que era um tabu nacional, um tabu na nossa sociedade, entre abrir ou não os cassinos, abrir ou não para jogos, e elas simplesmente atropelaram qualquer questão, e os jogos estão aí, né? Os cassinos virtuais estão aí. Se tentem nos regular agora, de alguma forma. Tentem nos tributar também, de alguma forma, se conseguirem. Esse passou a ser a grande questão, porque simplesmente vieram, né? Então, como é que é isso também? A soberania também, né? Eu vou dizer o seguinte, eu não chamo de rede social, eu chamo de rede proprietária. Por quê? Rede social é algo diferente. Vou dar um exemplo. Na rede social Instagram, eu estudo métricas, eu conheço bem o algoritmo, faço experimentações. Meu perfil é um laboratório de experimentação tecnopolítica, meu perfil no Instagram. E eu tenho testado uma série de coisas, por exemplo, entrega de conteúdos com IA, imagens, no caso. Eu provei que se você faz um certo tipo de imagem, é mais azeitado para entrega. Por exemplo, pessoas musculosas, caucasianas, brancas, em situações instagramáveis. Por exemplo, enfim, dentro da academia ou num restaurante. Entrega muito melhor que questões críticas. Por exemplo, vai lá e coloca uma bandeira da Palestina ou qualquer conteúdo sobre Gaza. Você vai ver o que é censura algorítmica. Então, essas redes não são redes sociais. São redes proprietárias que colonizam a sociabilidade humana. Se você pegar... que rede social é essa que se eu mandar o conteúdo do feed de alguém, você postou algo no seu feed. Eu pego e mando para o meu story. A queda de entrega do story chega a 80%. Quer dizer, a rede quer que você produza conteúdo seu para compartilhar com os outros. Não quer que você traga o conteúdo dos outros para o teu story. Cai a entrega. Então, que rede social é essa? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Essas redes, elas vieram, né, na Web 2.0. E toda a revolução midiática ela passa por esse momento, esse dilema, essa contradição. Notem, quando surgiu, né, a primeira prensa, foi lá o Bicheng, na China, em 1040, a primeira prensa com tipos móveis de cerâmica. Depois teve uma prensa no século XIII na Coreia. E só no século XV chegou a prensa do Gutenberg, que realmente revolucionou a Europa. Com as Bíblias dos protestantes, ninguém lia a Bíblia em casa. Com o luteranismo e com a impressão da prensa de Gutenberg, começaram a ler a Bíblia em casa, a leitura começou a se tornar privada. E claro que as pessoas começaram a ler em casa e começaram a ter ideias diferentes. Jesus não falou isso aqui que o padre me falou, estou pensando outra coisa. Começou a se interpretar as coisas. Primeiro pela própria Bíblia luterana, que foi um dos primeiros livros a serem publicados na Europa. O que eu estou dizendo é o seguinte, logo a igreja vê o potencial, o risco da circulação de livros, do barateamento do custo de impressão de livros, através do Gutenberg, e aí o que eles criam? Eles criam o Index Librorum Prohibitorium, ou seja, a lista de livros proibidos que o cristão não podia ler. Toda a revolução midiática, seja o livro, seja a radiodifusão, a TV talvez nem tanto, porque a TV sempre foi muito caro para ter aparelhagem e transmitir. Mas a internet, principalmente, quando ela surge com esse impulso de democratização, de descentralização. Só que logo as big techs começam a transformar a internet num portal. E aí tem uma questão importante também, que é a seguinte, ninguém se dá conta, né, dessas coisas que tem nos planos das companhias telefônicas.
Agora tu tem ChatGPT de graça no teu plano. Tu tem o Waze, tu tem o WhatsApp, tu tem tal coisa. Quer dizer, por que certos aplicativos são gratuitos na tua conta de dados, na tua franquia de dados? Isso é um novo lobby, isso é um novo jabá. Quer dizer, as pessoas não acessam mais a internet, acessam portais da internet monopolizados por Big Techs. Eu, quando entrei na internet, eu entrava no IRC, Internet Relay Chat. Eu sou um cara da época do IRC, sou um cara da época da internet livre. E por isso talvez eu ainda tenha essa luta, essa defesa, que a gente vai ter que produzir outra tecnologia. A gente vai ter que lutar por uma IA pública, por exemplo, uma IA da Universidade Federal treinada em português brasileiro, porque realmente isso é colonialismo digital também, as IAs não entendem português, que saem em línguas indígenas. Nós vamos ter que lutar por uma tecnologia emancipadora, e foi isso que o Fanon defendeu lá na Revolução Argelina, no norte da África. Quando ele falou a radiodifusão também é nossa, porque os franceses que levaram a radiodifusão para a Argélia. E os revolucionários argelinos pegaram o maquinário da radiodifusão, dos rádios, aprenderam a usar e, de certa forma, emanciparam aquela tecnologia que, a princípio, era algo hostil a eles. Era algo alienante, era algo ruim. Então, o que a gente defende é isso, nós não somos tecnofóbicos. Ou seja, a gente não tem fobia da tecnologia. Mas nós não gostamos desse modelo de negócio que está aí. Que é a velha contradição, para acabar aqui. A velha contradição de produção coletiva e apropriação privada. Essas IAs hoje, as proprietárias, as redes sociais, as plataformas, esfolam o nosso conhecimento. São treinadas com Wikipédia, que é uma enciclopédia livre, né, feita de modo coletivo. Ela é alimentada pelas nossas fotos, nossos stories e também por nossos artigos Creative Commons, que nossos artigos acadêmicos são livres. Eles têm licença aberta, Creative Commons. Essas IAs esfolam o intelecto geral da humanidade e tornam propriedade intelectual. E aí você é obrigado a pagar para o ChatGPT, para a OpenAI, para usar a ferramenta deles, que foi treinada em tudo que a humanidade produziu. Então essa é a nossa defesa, uma tecnologia emancipadora. Só para, longe de mim complementar, né, mas essa ideia de democratização das plataformas, ela é uma distorção, né? Porque as plataformas não são democráticas. E é interessante assim, porque, como o Walter trazia, a gente teve uma forma de comunicação por muito tempo, que ela era unidirecional. Então, a informação vinha de um emissor para vários receptores. O Ulrich Beck usa a expressão metamorfose digital, que é essa lógica onde todo mundo comunica com todo mundo, e aí a gente tem uma falsa sensação de que o que eu digo, de que é democrático, porque o que eu digo pode ser ouvido, pode ser lido por qualquer um. Isso não é verdade, né? Porque o impulsionamento mesmo, que é pagar, ele vai entregar o conteúdo de quem pagou muito mais do que o conteúdo que eu produzi, que qualquer um de vocês produziu. Então, não é democrático. E hoje, com a inteligência artificial generativa, não sei se vocês já perceberam, mas qualquer busca que a gente fizer, por exemplo, no Google, a primeira informação que vem para a gente é de uma inteligência artificial. E isso não é... Agora vem primeiro de uma inteligência artificial, depois os patrocinados, e aí depois começam os outros sites. Então, não há nada de democrático nisso. E essa sensação de que a gente tem voz na internet é falsa, né? É só uma sensação mesmo. A gente não tem essa voz que a gente imagina que tem. E é uma grande lógica de apropriação para o neoliberalismo também, né? Porque, para o neoliberalismo, o que pode existir de pior é a coletividade. E, na lógica das plataformas, a coletividade se desfaz justamente porque essa sensação de que eu estou sendo ouvida, ela é falsa. Então, é uma lógica que só reproduz, só amplia a individualidade, né? A individualidade e o individualismo. Então, por isso que não é à toa essa polarização política que a gente vive. Ela não é simplesmente porque a gente não consegue chegar num consenso, a gente não consegue conversar mais sobre política, porque mesmo que eu vote no candidato A, o Roger e o Walter também, o candidato A que eu enxergo é diferente do Roger e é diferente do Walter. Então, a gente não consegue nem ter argumentos para conversar, porque o algoritmo entrega coisas diferentes para cada um de nós. Então, não há democracia na plataformização. Bom,
fazer mais uma rodada aqui para a gente dar sequência no nosso papo, né? Uma das coisas que também apareceram aqui é a questão da... Foi uma provocação para vocês que é assim, ó, isso realmente é novo? Então, uma provocação assim com a televisão, por exemplo, né? A gente que é da geração 70, 80, 90, a gente dizia assim, não, né, Ibope de 90% da Globo, né? Quando foi o final da novela, eu acho que era Roque Santeiro, se não me engano, foi 100%, né? 100 pontos. A maioria daqui nem vai saber o que é isso. Mas, enfim. Então, a gente dizia que a televisão manipulava tudo, que a televisão controlava tudo e tal. É algo diferente o que está acontecendo agora? É quantitativamente diferente ou é, de fato, qualitativamente diferente? Né? Isso é uma coisa. A outra coisa é em relação à questão da... quer ver? Ó, em relação aqui à questão da própria navegação, né? Que tu falaste agora, Karine. Como é que a gente pode navegar na internet de uma maneira, digamos, mais inteligente, aproveitando de fato mais, tendo um pouco mais de segurança, mas ao mesmo tempo não caindo em tanta armadilha, perdendo tanto tempo, de fato indo atrás, tendo uma certa disciplina, né, um certo... Não sei se, né, quer dizer, a gente acha que não vai ter uma receita de bolo, um manual para isso, mas um manual seria bom, né? Quer dizer, como fazer para que a gente possa ter um pouco mais de inteligência, de segurança, de aproveitar o que tem de bom lá, garimpar o que tem de bom, né? O Caetano tem na letra de Anjos Tronchos, ele tem um verso que ele questiona exatamente esse mundo digital e dos anjos tronchos, né, que são os donos das big techs, mas ele diz assim, e nós, mais ou menos isso, agora não vou me lembrar do verso, mas nós, quando não somos bobos ou quando somos espertos, também ouvimos boas músicas e tal, quer dizer, aproveitamos também a nossa, se a gente souber aproveitar a nossa fatia, né, daquilo tudo que está ali. Como que a gente pode fazer isso sendo mais, então, né, quer dizer, não sendo tão usado, né, mas também usando um pouco a nosso favor. Essa questão não tem como ser individualmente, é muito difícil resistir a isso. Porque se governos e instituições não conseguem resistir ao poder das big techs, porque o discurso sempre é pelo mais fácil, é mais barato, né? E aí não é à toa que nos chamam de usuário, né? Porque o primeiro vem de graça. Big tech é que nem tráfico de drogas, são traficantes só que com serviços. Primeiro te oferece de graça. Oi, IFRS, pega aí a nuvem Google, é de graça, 2 TB para os professores, ó. Gmail, Google for Education, Classroom, Drive, tudo. Grava a tua aula no Classroom, já vai para o Drive, já monta aqui, é uma beleza, tudo de graça. E aí foi por 1 ano, né, quando eles começaram a cobrar. O primeiro vem de graça, depois tem que pagar. Então, eu vou dizer para você o seguinte, só com o letramento digital crítico na formação de professores, nas salas de aula, desde a tenra infância, trabalhar essas questões de letramento digital crítico, ou alfabetização digital no sentido mais freiriano. Ali até tem um livro, eu trouxe alguns livros para vender, esse livro também é livre, para quem não tem a grana para comprar, pode baixar o livro, que é o Informática do Oprimido. Nós precisamos pensar em letramento digital crítico. Como consumir informações na internet, como interpretar informações que são fontes. Isso é importantíssimo, tem que ser política pública. Agora o PNLD está na segunda avaliação sobre livros de educação digital. Agora os livros estão vindo. Muitos ainda, né, com uma visão ideológica de empreendedorismo, o que a gente chama de ideologia californiana, que é essa ideologia que vem com as big techs, que é assim, faça você mesmo. Eles começaram numa garagem, olha o Bill Gates, olha o Steve Jobs, é só você acreditar, empreenda. É o que a professora estava falando agora, do empresário de si. Quer dizer, hoje a pessoa tem essa ideologia, CLT é ruim, eu vou fazer a minha na Uber. É a uberização que a gente chama, a plataformização. Também acompanha esse processo todo. Mas, eu posso dizer o seguinte, também precisa de regulamentação, mas existe, de certa forma, vamos chamar assim, uma redução de danos digitais. É possível, conhecendo outros tipos de rede, né? Redes livres, por exemplo, usando software livre.
ou diminuindo o uso de serviços Google. Você pode usar, por exemplo, o OpenStreetMap, que é um serviço livre e alternativo ao Google Maps. Você pode usar as nuvens Proton, Proton Drive, Proton Mail. Não é livre, mas é código aberto e é lá da Suíça. E a legislação europeia é muito dura em termos de captura de dados. Então, quer usar um serviço diferente de calendário, de e-mail, de nuvem, até de Meet, usem o Proton. Quer dizer, existem serviços. Firefox. DuckDuckGo é um serviço de motor de busca IA e navegador que barra rastreadores. E você pode usar a IA sem treinar os modelos, porque hoje a gente mais trabalha para as plataformas que elas para nós. Então é possível isso, mas tem que ser num nível individual, nesse sentido mais de reduzir o uso, porque muita gente depende dessas plataformas para viver. Depois da pandemia, então, pessoas que vendem coisas, infoprodutos, infoserviços, que sobrevivem, né, nessas redes, elas precisam e dependem disso. Então, se tornou algo estrutural e materialmente necessário. Agora, que existe um outro mundo, hacker. E hacker, para findar a minha fala, não é o carinha de capuz clonando o cartão de crédito, que as pessoas acham. Hacker, e aí existe uma coisa chamada pedagogia hacker, que a pedagogia corporativa suga, esvazia do potencial revolucionário e transforma em cultura maker, em metodologias ativas, que agora está na moda. Por quê? Porque a gente está numa indústria 4.0. E essa indústria 4.0 que é o quê? Quer trabalhadores que não se citam trabalhadores, citam colaboradores ou empresários. E essa ideologia também, ela é uma ideologia que vai destruindo os direitos trabalhistas. Então, para finalizar, eu posso dizer para vocês, existe um mundo de tecnologias livres que você pode acessar agora mesmo, orgânica.social, o Proton, GNU Linux, Ubuntu, Debian. Né? Se não sabe lidar com essas coisas, aqui no IF tem muita gente que sabe. Né? Tem gente que sabe instalar um Linux para saber que existe outro tipo de rede, outro tipo de software e de conduta quanto à produção tecnológica. Porque assim, quem programa e desenvolve tecnologia tem que saber dos desdobramentos políticos da produção tecnológica que você mesmo participa. Isso é muito importante. Só para concluir, então, da minha parte, o Roger perguntou se era diferente o que a gente vive hoje em relação ao que a gente vivia com a televisão, né? E não significa que hoje o jornalismo na televisão ficou isento. Ele não está isento, ele segue tendo lado, né? Mas a diferença era que a gente conseguia estabelecer debate, porque todos nós assistíamos a mesma coisa. A notícia chegava em todos nós da mesma forma e era a mesma notícia. Então, era possível estabelecer o debate. Hoje, se 70% da população acessam a informação por meio de redes sociais, a gente não está acessando a mesma notícia. De novo, cada um de nós acessa uma notícia diferente. Então, a gente não consegue mais estabelecer diálogo, porque não há intersecção entre os nossos diálogos. Não há convergência entre o que a gente vê nas redes sociais. E aí eu vou fazer uma propaganda de um canal de rede social que é o ICL, para ter acesso a notícias, que é um canal super bom e que vai na contramão dessa mídia de massa que a gente está acostumado a assistir. Gente, nós estamos realmente chegando ao final do nosso tempo. Tem mais um comentário aqui. Então, eu vou fazer aqui ler aqui algumas perguntas finais ou comentários finais e pedir até que vocês façam um comentário final daí também de encerramento, tá? Na verdade, Bertolucci, eu na verdade acho um equívoco dizer que o verdadeiro objetivo das Big Techs é vender planos pró das IA. Na verdade, o que eles querem é a utilização coletiva, usuários que alimentem ela, né? Um pouco o que o professor Walter já disse. A necessidade da dependência é real, mas quem veicula as pesquisas, né? A criação, a mídia e tudo mais, né? E, Daniele, a quantidade de assinaturas que vendem ferramentas que eram básicas e gratuitas vem crescendo. As próprias IA vendem assinaturas para criar conteúdo e informação cada vez ditos melhores, né? E mais abrangentes. Então, vai a isso que também foi dito aqui. Tem uma pergunta sobre a regulamentação das Big Techs no Brasil, a questão da lei, projeto de lei 4.675 de 2025,
de combater práticas anticompetitivas, restrição à portabilidade de dados, etc. E tem um comentário, tem aqui a questão da necessidade de pesquisas sobre isso, né? E daí, de novo, uma questão dos tempos, né? Quer dizer, o tempo da pesquisa, o tempo da ciência e a velocidade dessa dificuldade, né? E tem aqui uma pergunta sobre essa questão das guerras, né? Quer dizer, os equipamentos hoje, os carros chineses, as câmeras de celulares norte-americanos, tudo, na verdade, são espiões militares, né? Diz aqui quem escreveu a pergunta. Tudo viram algum tipo de espionagem, né? De dados, enfim. Como que a gente faz para, de alguma forma individual, nos preservar disto, né? Então, essa é a abrangência aí dos nossos desafios e já agradecendo a presença de vocês e depois convidando todos para nós irmos para o coffee break, vou passar a palavra para vocês para mais 3 minutinhos de encerramento. Tem muitas perguntas interessantes, agradeço tanto ao vivo aqui quanto nas redes. Assim, vou centrar mais na questão da guerra. Hoje, Gaza é uma vitrine nefasta de venda de armas de alta sofisticação. Drones autônomos que matam. IAs, eu cito 2 IAs aqui. Lavender, que é uma IA de guerra que coloca, a IA de target, coloca alvo nas pessoas, e essa IA ela tem 78 mil palestinos já com esse target que a IA colocou. E tem uma outra IA israelense, chama Where is Daddy? Onde está o papai? Essa IA, ela alerta para o operador quando o alvo estabelecido pela IA Lavender está com a família em casa. Logo, é o momento de aniquilar o alvo e a sua família junto. Também em Israel, vanguarda de vigilantismo digital, drones e IAs de guerra, nós tivemos uma ciberarma chamada Pegasus. O Pegasus foi desenvolvido pela NSO israelense, foi testado e foi negociado com o governo brasileiro, o último governo, quando a milícia estava no poder direto no executivo. Foi testado no Brasil, para quê? Para vigiar dissidentes, vigiar jornalistas. E aí, no fim, não compraram. Compraram outra ciberarma. O que eu quero dizer é que essas guerras que nós estamos vendo no Irã, e nem podemos chamar de guerra lá em Gaza, porque é mais um massacre, um genocídio, essas armas, todas que são testadas, essas guerras, chegarão e já chegaram aqui no Brasil, principalmente na favela. Então, se você acha que Gaza está muito longe, não está. O Pegasus mesmo foi usado aqui. Mais uma vez, toda a estrutura digital civil, onde você andou no Waze, com quem você falou, serve para alimentar armas de guerra hoje. Não há divisão. A mesma IA Cloud que você usa para fazer o seu resumo, foi usada para sequestrar o Maduro e para atacar o Irã. Agora, a Anthropic, a dona da Cloud, rompeu o contrato com o Trump. A Anthropic foi considerada empresa perigosa na cadeia de produção. E agora a OpenAI, do ChatGPT, assinou. As mesmas ferramentas que nós usamos para fazer qualquer coisa básica, hoje também as mesmas empresas e tecnologias são usadas para matar. Agradeço mais uma vez o convite. Podemos continuar esses debates aí nas redes. Estou nas redes livres, lá no Orgânica.social. Estou também nas redes proprietárias, no Instagram também. Me procurem por lá. A gente conversa, manda o texto. E o que vocês quiserem saber de dúvidas, podemos continuar o diálogo depois. Agradeço muito estar aqui com o sindicato, a Durgues, estar aqui com vocês, ao vivo. E também estar aqui no IFRS, que foi minha casa, né, por um tempo, eu levo sempre no meu coração. Muito obrigado. Bom, para encerrar, então, de fato, a regulação das Big Techs, que alguém perguntou ainda sobre a lei de 2025, ela é muito controversa no sentido que tem uma parcela muito grande do nosso legislativo que não tem interesse na regulação das Big Techs, né? E a gente, inclusive, em relação ao ECA Digital também, nós tivemos manifestações importantes no legislativo
contra o ECA digital. Então, é importante que a gente atente para quem são esses políticos, né, que se colocam a favor das big techs e, na verdade, contra, de alguma forma, a nossa autonomia individual. E também quero agradecer pela oportunidade desse espaço, pela confiança dos colegas do sindicato em me trazerem aqui para esse debate, né? É sempre uma oportunidade para a gente aprender e a gente falar do que a gente pesquisa. É sempre muito bom, e especialmente na nossa casa, onde a gente vê os nossos alunos queridos e podendo compartilhar isso com vocês. É sempre muito gratificante e prazeroso. Então, obrigada mais uma vez e agradeço a oportunidade concedida pela Durg Sindical, pelo professor Walter e o Roger. Pessoal, dizer mais uma coisinha só que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que a nossa indignação em relação à barbárie do discurso genocida, do discurso de extermínio, lembrar que o Trump falou em exterminar uma civilização e que as mídias, em geral, acompanham isso como se fosse uma notícia dizendo, olha, vazou a caixa de gordura ali do apartamento de baixo. Né? Então, uma coisa assim banal, uma banalização completa dos maiores absurdos. Eu acho que isso é muito grave. A segunda coisa, eu quero reafirmar uma coisa que eu acho que a Karine disse que é muito importante, que é o papel da escola, o papel da universidade como espaço de discussão, mas eu só acrescentaria, principalmente da escola pública, porque é na escola pública, como esse espaço dos IFES, que a gente consegue ter a diversidade realmente de perfis, né? De colocar as coisas em discussão. Infelizmente, muitas escolas privadas, não todas, mas muitas, principalmente aquelas ditas de ponta, homogeneizam de tal forma o seu grupo de alunos, de professores, daquilo que circula e não circula, né? Que é uma bolha, né? Como se costuma dizer agora. Então, eu acho que a escola pública, que é a nossa defesa principal, continua sendo o espaço privilegiado para isso. Tem um presentinho da Durgs, antes da gente realmente encerrar. Paulo, por favor. Eu para Karine, tá. Então, muito obrigado, Karine, pela tua participação, pela tua colaboração. Muito obrigado. Agradecemos, então, a todos vocês e convidamos para o nosso café e a sessão de autógrafos. Acompanhe as redes proprietárias e livres, vamos ter que ter redes livres, da Durg Sindical. Obrigado, pessoal.